Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 36. Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 36. Ao longo da Bíblia nós sempre vemos três atos do Senhor. A criação, depois vemos o ser humano na queda e depois vemos então o ato da redenção. Então a Bíblia é muito clara acerca disso. Criação, queda e redenção, apontando sim para o fim último da nossa glorificação. Hoje então celebramos a Páscoa, e a Páscoa na verdade ela é celebrada principalmente todos os domingos em que nós estamos reunidos, e tem o seu apogeu quando nós celebramos a ceia do Senhor, onde nós nos lembramos daquilo que Cristo fez na cruz no nosso lugar. A palavra Páscoa tem como significado passar por cima. E é bom nós sabermos como é que a Páscoa surgiu, e ela surgiu no Antigo Testamento. E é precisamente nesse texto, em Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 36. A celebração da Páscoa então era feita através de uma refeição, onde se celebrava anualmente o momento de definição da história de Israel. O texto nós iremos ver. Mais de 1000 anos antes de Jesus, os israelitas estavam a ser escravizados pelos egípcios e principalmente por Faraó. Deus, ao ouvir o seu clamor, fez levantar um líder que conduzisse os seus filhos até à terra de Canaã, a chamada Terra Prometida. Sendo assim, Deus chamou Moisés para liderar este povo nesta missão complicada. Lembremos-nos também que Moisés achou-se incapaz de fazer esta tarefa de guiar o povo até à Terra Prometida, arranjando 5 desculpas para não o fazer. E Deus, então, arranjou o seu irmão, levantou o seu irmão Arão para ir com ele. E é neste ambiente que Deus usa 10 pragas para libertar o seu povo da opressão que sofria no Egito. E é neste contexto que surge este belo texto que dá início à celebração da Páscoa judaica e, por conseguinte, à razão da nossa celebração da Páscoa cristã. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 21 e 22. Moisés mandou chamar todos os anciãos de Israel e disse-lhes: vão escolher um cordeiro ou um cabrito por cada uma das vossas famílias e matem-no para celebrar a Páscoa. Em seguida, peguem num ramo de hisopo e embebam-no no sangue que estará numa bacia. Depois marquem com esse sangue a verga e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós deverá transpor o limiar da porta até de manhã. Então Moisés mandou chamar os líderes de Israel e pediu-lhes para arranjarem um animal perfeito para cada família, para celebrarem a Páscoa. O animal simbolizava no Antigo Testamento a morte de alguém, derramando assim sangue inocente para que os pecados de uma determinada pessoa fossem perdoados. Depois, o texto menciona para pegarem também hisopo. Hisopo é uma planta bastante comum na Palestina, que quando é usada no molho serve então para aspergir. No contexto do Antigo Testamento, esta palavra está sempre associada à purificação de vidas. Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, animal, hisopo, e agora vemos que o povo teria de arranjar uma bacia onde estaria também o sangue do animal. Com o sangue dos animais na bacia, o povo então usava o hisopo, a planta, e aspergia o sangue pelas ombreiras e pela verga da porta. E até ao dia seguinte, ninguém deveria sair da casa dos israelitas para que Deus então executasse o seu plano. Colocar então o sangue e não sair das casas era um sinal de ter fé na proteção que o Senhor dava aos senhores. Então, colocar sangue nas ombreiras da porta era sinal de que a confiança daquele povo estava em Deus. Versículo 23. Quando o Senhor passar para ferir de morte os egípcios,
Ao ver o sangue na verga e nas duas ombreiras da porta, passará adiante, passará por cima e não deixará que a destruição entre nas vossas casas. Então, quem obedecesse às palavras de Deus e manifestasse fé na sua pessoa, certamente que não ia ser destruído pelo anjo. Percebendo esta palavra no Antigo Testamento, infere-se então que o anjo do Senhor vinha da parte de Deus sobre todas as pessoas que não colocassem o sangue, isto é, que não tivessem fé no Senhor Deus. Porquê? Porque a ira de Deus, o castigo de Deus, iria ser manifestado contra os egípcios. Versículo 24 e versículo 25. Respeitem, portanto, esta lei como lei eterna para vós e para os vossos descendentes. E quando entrarem na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, deverão continuar a celebrar esta festa. Então percebemos neste texto que Deus pede aos seus filhos que obedeçam à lei que Ele tinha ordenado. No entanto, mesmo depois desta conquista, eles deveriam sempre lembrar daquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. Então, celebrar a bênção, celebrar porque Deus passou por cima de nós o seu castigo. Devemos então celebrar essa bênção naquele momento, mas devemos celebrar a bênção continuamente. É muito fácil nós esquecermos da bênção de Deus depois de a termos recebido. Isto é, nós recebemos a bênção de Deus, ficamos muito alegres, celebramos, partilhamos, recebi esta bênção. Mas no dia a seguir nós já nos esquecemos. Já vivemos no ritmo alucinado da nossa vida e esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito e na certeza daquilo que Deus também fará. Deus estava a criar um marco para que o povo não se esquecesse desta grande bênção de Deus ter passado por cima deles do castigo da morte. Era o sangue que tinha sido providenciado por Deus, que os livrava da ira do castigo de Deus. Percebemos também neste texto que a libertação não era apenas a saída de um lugar de opressão, mas também era o sinal de uma entrada na terra prometida. Ou seja, eles metiam o sangue nas ombreiras da porta não só para livrarem-se do castigo, mas poderem chegar também à terra prometida. Deus tirava-os assim de um lugar de trevas, Egito, para levá-los para um lugar de luz, a terra prometida, Canaã. Versículo 26 a 28. E quando os vossos descendentes perguntarem o que é que ela significa, devem responder-lhes: isto é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor. Porque quando ele feriu de morte os egípcios, livrou as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas famílias. Então os israelitas inclinaram-se em adoração e foram cumprir o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, quando os vossos descendentes perguntarem porque é que vocês celebram a Páscoa, digam-lhe, foi porque o Senhor passou por cima de nós e não nos castigou, castigou apenas o povo do Egito. E assim, vós irão adorar ao Senhor por causa daquilo que Ele fez. Então o Senhor Deus mostrou de uma forma muito clara que aquilo que Ele estava a fazer, que aquilo que Ele faz nas nossas vidas, não é apenas para ser celebrado por nós, mas deve ser também para nós podermos transmitir aos outros, transmitir aos nossos filhos aquilo que o Senhor fez. Não está só em causa a continuação da repetição, mas também o significado da celebração. Por vezes nós vimos até à igreja e celebramos e cantamos, mas se formos analisar, muitas vezes é de uma forma mecânica. Muitas vezes é apenas porque nos dizem para nós ficarmos de pé. Muitas vezes é apenas porque nos dizem para nós cantarmos, para nós orarmos. Já fazemos as coisas de uma forma mecânica, porque nos esquecemos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, porque esquecemos-nos de pensar diariamente naquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então devemos celebrar com uma atitude de agradecimento, do louvor, pela forma como Deus poupa as nossas vidas. Versículo 29, versículo 30. Ao meio da noite, então, o Senhor feriu de morte o primeiro filho de todas as famílias egípcias, desde o filho de Faraó, o herdeiro do trono, até o filho do que estava na prisão, e ainda a primeira cria dos animais. O Faraó e os seus servidores e todos os egípcios levantaram-se durante a noite e houve grandes gritos de dor em todo o Egito. Não havia uma única casa em que não houvesse um morto. Então,
Deus cumpriu aquilo que tinha dito. Era a 10ª praga. A morte do primogênito. Todas as casas que não tivessem sangue nas ombreiras da porta, o filho primogênito dessa casa morreria, assim como também a primeira cria dos animais. Será que Deus precisou de 10 pragas para conseguir libertar o povo de Israel da escravidão? Será que Deus só à 10ª tentativa é que conseguiu libertar o seu povo da escravidão? Será que não conseguia fazer isso apenas ou logo na primeira vez? Com toda a certeza que sim, Deus é todo-poderoso. No entanto, estas 10 pragas serviram de lição para mostrar que a soberania de Deus estende-se a tudo e a todos e que não há ninguém capaz de deter o poder do nosso bom Deus. Não há como escapar à soberania de Deus. Então, as 10 pragas mostram que Deus controla tudo e controla todos, porque o seu poder é tremendo. Assim, a última praga seria extensível a todo o povo, quer Egito, quer Hebreu. Alguém tinha que morrer para que a ira de Deus fosse manifestada sobre o ímpio. Ou era o sangue do animal, ou era o animal que tinha que morrer, ou era o primogênito da família. Naquelas casas ou havia uma criança morta ou havia um cordeiro morto. É necessário o sangue. É preciso então colocar a nossa fé na provisão sacrificial de Deus. Ou seja, aquele povo precisava de colocar o sangue como sinal de eu confio em Ti, Senhor. Então eu coloco a minha vida em Ti, para que Deus então passasse por cima. Este é o significado da Páscoa. As pessoas eram salvas, não só porque puseram sangue, porque isso podia dar a ideia de que foram salvas pelas suas obras. Eu fiz, eu mereci. Não, mas o sinal do sangue era sinal de que confiavam na proteção de Deus, na salvação de Deus. Versículo 31 a 33. Nessa mesma noite, Faraó mandou clamar ou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: vão-se embora, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão adorar o Senhor como disseram. Podem levar também as vossas ovelhas e vacas como pediram e partam. Roguem também por mim. Os egípcios insistiam com os israelitas para que deixassem rapidamente o país, dizendo que iam morrer todos. Então todos estavam condicionados, todos estão condicionados à soberania de Deus. Ninguém age para além da permissão do nosso Deus, porque Deus atua segundo o seu propósito, ainda que responsabilize as pessoas pelos seus atos. Foi Deus que endureceu o coração a Faraó, mas também foi Deus que fez com que Faraó libertasse o seu povo. Sendo assim, ao longo deste texto, nós podemos perceber algumas coisas. Em primeiro lugar, perante cada bênção recebida, a nossa memória deve ser reforçada. Deus disse ao povo aquilo que o povo deveria fazer. No entanto, nunca mais se esqueceram, ou nunca mais se deveriam esquecer, de celebrar aquilo que tinha acontecido. Então, perante cada bênção que nós recebemos do Senhor, a nossa memória deverá ser reforçada. Somos ávidos a pedir ao Senhor a sua bênção, mas somos muito apáticos a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos tem feito. E quando na nossa vida houver mais gratidão, haverá também mais alegria, porque saberemos que tudo aquilo que nós temos não é fruto do nosso mérito, mas é fruto da boa dádiva do nosso bom Deus. Devíamos demorar o mesmo tempo no agradecimento a Deus por uma bênção que recebemos, quanto o tempo que nós demoramos a pedir ao Senhor por algo. Às vezes nós ouvimos alguém a dizer: pastor, eu ando a orar há 4 anos por isto. E depois o Senhor concede essa bênção. E depois nós dizemos à pessoa: então já agradeci uma vez. Não é? Ou seja, nós devíamos também criar marcos na nossa família para que nos lembrássemos das bênçãos que o Senhor tem feito. E nós esquecemos. Eu conheço famílias que têm, nós infelizmente ainda não fazemos, mas que têm um pote, e à medida que Deus vai concedendo as bênçãos,
eles vão colocando, preenchendo um papel e colocam lá, e no final do ano vão se relembrar das bênçãos que Deus concedeu. Porque às vezes nós terminamos o ano dizendo assim: isto aconteceu, isto, e não nos lembramos o que é que Deus fez em janeiro, fevereiro, março, abril e por aí adiante. Então devemos lembrar, devemos criar marcos. Na minha família também existe alguns marcos em que em determinada data nós lembramos da bênção que Deus nos concedeu. Precisamos de aprender então com os israelitas de criarmos estas marcas na nossa família. Nós devemos então descansar em Deus, sabendo que Ele responde às nossas ansiedades. Em segundo lugar, nós podemos ver neste texto que Deus não só nos resgata da escravidão, como também transforma as nossas vidas e promete um lugar maravilhoso. Percebemos então que o povo de Israel não foi apenas liberto da escravidão, mas também foi liberto para irem para a terra prometida. Ou seja, a nossa certeza não está só que nós não iremos para o inferno, mas está na certeza de que nós já não iremos para o inferno, mas iremos estar com Deus para todo o sempre. A nossa confiança está naquilo que Cristo fez por nós, na presença do seu Espírito Santo, como também na esperança de um dia estarmos todos juntos. Cristo um dia virá nos buscar. Em terceiro lugar, somos responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos. Então, nós vimos no texto que o povo, ao ouvir, ao passar por aquela enorme bênção, devia testemunhar aos seus filhos para que os seus filhos não esquecessem. Agora, a minha pergunta é muito clara para cada um de nós. Será que nós transmitimos aos nossos filhos as bênçãos que temos recebido de Deus? Será que nós transmitimos aos nossos filhos que a alegria que nós temos de vir à nossa casa, de vir a esta casa é porque Cristo ressuscitou? Será que os nossos filhos percebem que nós temos alegria na comunhão com o nosso bom Deus? Se não temos filhos, será que ao analisarmos a nossa própria vida percebemos se há alegria? Então nós somos responsáveis por transmitir aos nossos filhos a educação cristã. Quero também dizer-vos aquilo que tenho dito ao longo destes anos na Igreja da Graça. A Igreja da Graça tem a preocupação de dar uma boa educação cristã a todas as crianças. Temos escola bíblica dominical com lições feitas pela Ana Nunes Reinaldo, mas também compramos diretamente nos Estados Unidos. Queremos ter lições centradas no Evangelho, apenas. Nós queremos estar comprometidos com isso. Mas nós não somos responsáveis por igreja, não somos responsáveis por educar as crianças de ninguém. São os pais que têm essa responsabilidade. A igreja apenas ajuda as crianças, porque muitas vezes o que acontece é que quando as crianças se desviam, nós dizemos logo: esta igreja fez um mau trabalho com os meus filhos. Não. Somos nós, enquanto pais, que temos que ensinar. Somos nós, enquanto pais, que temos que mostrar aos nossos filhos quem Deus é. Será que temos mostrado isso? Quarto e último lugar. Naquele tempo, havia o sangue que era colocado de um animal. Hoje nós já não precisamos de colocar sangue de nenhum animal nas ombreiras da nossa porta. Porquê? Porque o sumo Cordeiro, Jesus Cristo, veio até nós, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, coisa que nós não conseguiríamos obedecer integralmente à lei de Deus. E veio então cumprir a lei no nosso lugar, veio até à cruz para morrer, para sofrer o castigo de Deus, que estava destinado a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Nesse sentido, nós também celebramos a Páscoa. Alguém tem que morrer, alguém tem que sofrer o castigo. Ou Cristo sofre o castigo no seu lugar, ou então nós iremos sofrer o castigo. Nós não precisamos de meter o sangue, mas precisamos de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, entregarmos totalmente a Ele.
Cristo então foi até àquela cruz. Deu a sua vida, morreu e passado 3 dias ele ressuscitou. Nós não devemos ter dúvidas de que Cristo ressurgiu. Há um jornalista chamado Lee Strobel, não sei se algum de vós conhece esse jornalista, ele era ateu, e ele foi à procura de evidências históricas que provassem que Cristo não ressuscitou. E quando foi à procura dessas evidências históricas, ele de facto rendeu-se que é impossível alguém negar que Cristo ressuscitou. E perante isso, ele aceitou e Deus tocou no seu coração e ele hoje é cristão. Há um livro dele à venda, Lee Strobel. Há também um filme acerca disso, de provas concretas, provas reais de que Cristo ressuscitou. Então, não é só a fé, é preciso também pensar com a razão, com a mente que Deus nos deu, que Cristo ressuscitou, e obviamente a fé é necessária para reconhecermos então os nossos pecados e que Cristo morreu no nosso lugar. Quero então perguntar-vos diretamente a cada um de vós: estaremos nós preparados para o último dia em que Cristo virá? Estaremos nós preparados para um encontro com o nosso Deus? O que é que acontecerá connosco se hoje nos acontecer alguma coisa e nós morrermos? Teremos medo da morte? Teremos medo da eternidade? Às vezes parece que é mais fácil nós pensarmos que termina tudo aqui, mas não termina. Não termina tudo aqui. Há algo mais. E Deus então tem para dar a sua salvação, porque na morte de Jesus há lugar para si. E que nunca nos esqueçamos disto, que na morte de Jesus há lugar para todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E às vezes o nosso coração fica seco. Celebramos mecanicamente. E precisamos pedir ao Senhor que renove as nossas forças e lembrar-nos porque é que nós estamos aqui. Para termos mais gratidão, para termos mais alegria pela salvação em Jesus Cristo. Amém?